Fala comigo, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Simpla Club. Se você ainda não me conhece, Thiago Armentano, analista-chefe de ativos globais da casa de análise Simpla Club, que vos fala aqui nesse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre 3 empresas que crescem seus dividendos há mais de 50 anos. As famosas Dividend Kings. São empresas que já mostraram maturidade e a gente não tem muito o que falar delas em relação ao a sua sanidade de gestão. Porque uma empresa que ela consegue distribuir dividendos por tanto tempo, mais de 5 décadas, já por si só é uma empresa muito confiável. Agora, uma empresa que consegue crescer dividendos há mais de 50 anos, aí sim a gente pode falar de empresas realmente muito maduras. Quer dizer que essas empresas terão uma puta valorização? Claro que não, né? Estamos falando de empresas que provavelmente já têm o seu market share bem estabelecido. Pode sim definir novos produtos, pode entregar novos serviços, mas de maneira geral são empresas que vão crescer pouco, mas normalmente vão distribuir dividendos crescentes. E por que empresas que distribuem dividendos crescentes, empresas nesse perfil, são tão saudáveis do ponto de vista de gestão, de geração de caixa e tudo mais? Porque imagina que se uma empresa ela consegue distribuir dividendos sem aumentar seu nível de endividamento, tem empresa que se alavanca para poder distribuir dividendos. Aí a gente está falando de uma empresa que vai correr diversos riscos fazendo isso. Agora, se você tem uma empresa que gera caixa, que consegue distribuir uma parte relevante desse caixa e todo ano consegue crescer o seu caixa, sua geração de caixa livre principalmente, tirando a parte de investimento, e consegue distribuir uma parte pro seu acionista e consegue fazer isso de forma saudável e crescente ao longo dos anos, como é o caso dessas empresas que a gente vai falar aqui hoje, aí, gente, estamos falando de empresas super maduras, estamos falando de empresa com muita qualidade e que aí o investidor vai se beneficiar disso, tá bom? Então, vamos começar sem mais delongas o nosso conteúdo a respeito de empresas que pode fazer sentido para sua carteira desde que você dê uma estudada, desde que você dê uma analisada, ou então se você tiver em dúvida se deve investir nela ou não, dá uma entrada lá na nossa plataforma do Simpla Club, torne-se nosso assinante, lá a gente tem as recomendações de compra dos principais ativos, a gente tem uma lista com os melhores ativos da semana para você colocar na sua carteira de investimentos. Tá bom? Vou deixar o link em algum lugar aqui no comentário fixado, na descrição, sei lá. Algum lugar aí a equipe vai deixar. Tá? Então vamos lá. Primeira empresa da nossa lista é a queridíssima, que todo mundo conhece, a Coca-Cola. Empresa que tem operação aí em praticamente todos os países do mundo. Todo lugar que você for, você vai encontrar uma Coca-Cola. E a empresa, ela tem mudado um pouco sua operação. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente pode ver até um declínio de receita em alguns períodos. Porque a empresa ela começou a terceirizar uma parte bem custosa da sua operação, que era a parte de engarrafamento. E aí ela terceiriza para outras empresas o engarrafamento e ela fica principalmente com a parte dos xaropes e, claro, da gestão da marca, com a gestão corporativa do negócio para a expansão desse negócio. E aí você tem uma empresa que consegue crescer a margem e consegue, claro, aumentar o seu lucro ano a ano. Tanto é que se você fizer uma comparação 10 anos atrás, o quanto que a empresa gerou de receita e ver que teve um declínio de receita, porque você tirou uma parte da receita. Quando você terceiriza uma parte do negócio, você tira uma parte da receita e aí você ganha menos. Só que você consegue ter uma eficiência operacional maior e você consegue gerar mais lucro mesmo com menos receita. E agora a gente teve um ponto de virada aí nos últimos 2 exercícios. A Coca já está conseguindo superar o faturamento com uma margem muito maior, se a gente fizer uma comparação aí nos últimos 10 anos. Então a empresa, apesar de ser centenária, de ter mais de 100 anos, e distribuir dividendos de uma forma muito bacana aí há mais de 50 anos, de forma crescente, quando a gente pega o dividendo por ação, a gente pode ver que a Coca ainda consegue inovar, ser mais eficiente e trazer ali benefícios para o seu acionista. Inclusive, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, no final da década de 80, começo da década de 90, fez investimentos massivos na Coca-Cola e conseguiu trazer um retorno bem positivo para o fundo e, claro, conseguiu receber dividendos de forma crescente todo esse tempo. E a gente tem um negócio chamado Dividend on Cost, tá? Quando você compra um ativo e você recebe um dividendo dele, se esse ativo ele continuar se valorizando ou se ele crescer a distribuição de dividendos,
o custo que você teve naquela empresa, ele começa a ficar muito pequeno, o teu dividendo começa a crescer e o teu dividend on cost, ele aumenta. Tá bom? Então essa é a nossa primeira empresa, a Coca-Cola. Segunda empresa da lista, PepsiCo, também do ramo de bebidas, mas com uma operação um pouco diferente, tá? Tanto é que se a gente comparar a Coca e a PepsiCo, que é dona dos refrigerantes Pepsi, a gente vai ver que as margens são muito diferentes, tá? A margem da Coca-Cola é muito maior do que a da Pepsi, porque a Pepsi tem um modelo de negócio um pouco diferente. Principalmente porque tem a parte de alimentação, de snacks, isso é um ponto importante também. Mas a Pepsi também cresce dividendos há mais de 50 anos de forma consecutiva, então é um baita case. Tem uma saúde financeira muito equilibrada, a Coca-Cola também tem, a Pepsi também tem. Estamos falando aqui de todas as empresas que eu trouxe aqui nesse conteúdo, vão ser empresas com saúde financeira bem equilibrada, que justificam esse crescimento de dividendo de forma saudável, porque você precisa olhar para o balanço. Se a empresa estiver crescendo de vida de forma acentuada e crescer dividendo junto, pode ter risco aí nesse negócio. Agora, se a empresa cresce dividendo, não cresce nível de endividamento, você vê que as receitas estão crescendo, a empresa está gerando mais caixa livre todos os anos, distribuindo uma parte relevante, a gente tem um case bem legal para a gente dar uma olhada e ver se faz sentido. Agora, será que é o momento de investir em Pepsi? Será que é o momento de investir em Coca? Só quem é nosso assinante lá dentro da plataforma do Simpla Club que vai saber. Mas são dois bons cases. A Pepsi tem um nível de eficiência um pouco menor quando a gente faz comparativo a grosso modo, né, olhando de cima com relação à Coca-Cola, mas é uma empresa com uma pegada bem legal, tem feito modificação também na sua linha de produtos, assim como a Coca, trazendo uma pegada um pouco menos agressiva quando a gente olha em relação a, como eu posso dizer, a parte de comidas e bebidas saudáveis. Claro, é nova geração e a gente sabe que essa pegada por coisas saudáveis, ela tem sido cada vez mais relevante, com razão, tá? A Coca trouxe aí, diminuiu o açúcar das suas cocas e depois trouxe a Coca Zero, que foi um bom case aí para a empresa conseguir alavancar nível de venda e conseguir continuar vendendo. A Pepsi, da mesma forma que a Coca-Cola, também tem desenvolvido novos produtos com essa pegada um pouco mais saudável. Claro que a gente está falando de produtos industrializados, não dá pra gente dizer que é 100% saudável, tá? Bom, falamos de Coca-Cola, falamos de Pepsi. Agora vamos para uma empresa um pouco diferente, que sai dessa parte de consumo, essa parte de bebidas e comidas, que é a farmacêutica Johnson & Johnson. Recentemente a Johnson & Johnson tirou um dos seus segmentos, fez um spin-off que a gente fala, criou uma empresa à parte que é voltada para o consumo. Se a gente pegar vários produtos do varejo ali da Johnson & Johnson, que muitos deles vocês conhecem, a gente pode ver que agora esses produtos eles não vão ser mais diretamente da Johnson & Johnson, e sim desse spin-off dessa empresa à parte, tá? Mas o que ficou dentro da Johnson & Johnson foi os dois principais segmentos. Muita gente não sabe, mas a empresa ela tem um segmento farmacêutico e um segmento voltado para produtos médicos. E agora, quando a gente olha a distribuição de dividendos nos últimos 50 anos, a gente pode ver que a Johnson & Johnson, nesse quesito, conseguiu crescer de forma muito equilibrada. É uma empresa aí também com mais de 100 anos de operação, então é uma empresa com bastante tempo, bastante maturidade, com uma percepção bem legal quando a gente olha para a gestão bem madura. Ótima empresa, cresce de distribuição de dividendos há mais de 60 anos, não é nem 50, é uma Dividend King, mas passando ali dos 50 anos e trazendo bastante segurança pra gente quando a gente olha para uma empresa dessa. O dividend on cost de quem comprou Johnson & Johnson lá atrás também subiu bastante. Então é uma baita empresa, um baita case também para você dar uma olhada. Aí lá dentro do Simpla Club a gente coloca se vale ou não no momento colocar as ações da Johnson & Johnson no portfólio. As três empresas que eu trouxe aqui são empresas maduras, empresas com, como eu já falei antes, com um balanço bem sólido, então faz sentido sim vocês darem uma olhada. Claro, tem que dar uma diversificada aí, tá? Não vai colocar as três ações na sua carteira. Isso aqui é um conteúdo educativo. É importante que a gente tenha uma quantidade relevante de ativos. E para quem ainda não está muito seguro disso, ou assina a plataforma do Simpla Club, ou começa com ETFs, que são fundos negociados em bolsa, e a gente já falou também bastante deles aqui no canal, e vamos trazer mais conteúdo sobre isso. Inclusive lá no meu canal pessoal também tem conteúdos a respeito do mercado de ativos globais, que é a minha
função aqui mostrar para vocês como ganhar renda passiva em dólar. Beleza? Gostou do conteúdo? Tem um likezinho para deixar aqui, não esquece disso. Deixa também o botãozinho aqui embaixo no se inscreve no canal. Toda semana traremos conteúdos para vocês aqui. E claro, ative as notificações, porque assim que o vídeo chegar na plataforma você ser avisado. Porque o YouTube não vai mandar o conteúdo para todo mundo, tem gente que ele esquece. E aí a gente precisa lembrar ele de nos mandar o conteúdo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, você já percebeu que você é maluco aqui, o papo é reto. E a gente gosta de falar sobre coisas que realmente funcionam para a carteira de vocês, tá? Tamo junto, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando aqui os nossos conteúdos aqui no canal do Simpla Club. Uma das maiores casas de análise e a principal quando a gente fala de quantidade de ativos analisados do Brasil. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.